bem-vindas e bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui da Exame Agro. Hoje a gente veio numa nova proposta aqui para explicar mais uma vez a função do agronegócio na nossa sociedade por diversos caminhos, porque o agro é uma cadeia completamente interligada. Então, se a gente está falando de alimento, a gente está falando também de semente, de fertilizante, a gente está falando de crédito rural, a gente está falando de plano safra e a gente está falando de trator, máquinas agrícolas, uma das principais ferramentas para fazer o negócio acontecer. Então, hoje, a gente veio conversar um pouquinho sobre vários assuntos com o Rafael Mioto. Ele é presidente da CNH Industrial para a América Latina. Veio conversar um pouquinho com a gente sobre plano safra, conectividade, inteligência artificial, o que está rolando de novidade no campo e o que as máquinas agrícolas estão fazendo de surpreendente, porque é surpreendente, gente. Não é porque eu cubro o assunto, não, mas quando a gente vai para o campo e vê aquelas máquinas gigantescas se abrindo e aquelas colheitadeiras, pulverizadores fazendo mágica, gerando dados, se conectando com a internet, parece um pouco um show, uma coisa meio fantástica, assim, de outro mundo, mas não é outro mundo, é aqui dentro do Brasil, né? Obrigada pela participação, Rafael. Obrigado, Mário, obrigado pelo convite. Agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento. Acho que o tema é muito interessante mesmo. Tem muita coisa acontecendo e eu fico muito feliz de poder trocar uma ideia contigo aí para elaborar sobre isso. Que ótimo, que ótimo. A nossa ideia de falar aqui sobre máquinas agrícolas na Exame, como a gente estava conversando aqui nos bastidores há pouco tempo, é explicar realmente essa importância do setor para o agronegócio, e saber e explicar um pouco para quem está nos assistindo que aquele tratorzinho que soltava óleo diesel poluindo muito ar, isso está mudando, né? As máquinas, na verdade, elas já estão mega evoluídas. O Brasil, até onde eu sei, é um dos países que mais utiliza essa tecnologia de ponta, às vezes mais do que próprio, né, os Estados Unidos, Canadá, Europa. Queria que você contasse aqui um pouquinho, então, para a gente quem você é, o que é a CNH Industrial, para quem não conhece, e no meio disso explicasse realmente essa relevância do setor para o Brasil. Muito bom, obrigado. Olha, primeiro, não, sou o Rafael, né? O Rafa, como todo mundo gosta costuma me chamar, né? Então, eu sou responsável pelo grupo aqui na região. O nosso grupo, ele tem algumas marcas, né, que são bem conhecidas, né? As marcas Case Agrícola, Case Construções, as marcas New Holland Agrícola e New Holland Construções. A gente atua no segmento agrícola, no segmento de máquinas, né? Nós temos também uma marca muito importante de tecnologia chamada Raven, né? Uma marca muito forte de inteligência artificial. A gente adquiriu essa empresa há 2 anos atrás, né? Acho que foi a maior aquisição da história do setor de máquinas agrícolas, já mostrando um pouco para onde vão as coisas, né? Uma empresa de máquinas, né, adquirindo uma empresa de tecnologia, num investimento bem grande. O que você falou é correto, assim, realmente as máquinas hoje que nós operamos no Brasil, as tecnologias, elas são de ponta, no mesmo nível do que você tem em qualquer outro lugar do mundo, e também é correto dizer que a gente já começa a ultrapassar a agricultura de outras regiões em vários aspectos. O brasileiro, assim como o argentino também, a gente tem observado isso não só no Brasil, é muito mais aberto hoje a adotar as coisas novas de tecnologia na agricultura do que são os agricultores da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo. Que também já é uma coisa que a gente está vendo. E aí, sim, realmente as máquinas hoje definitivamente não são nada daquilo que se imaginava no passado, né? Aquele trator que a gente chamava o trator pé de boi, né? Pois é, não é mais aquele Nada desenho disso. do Maurício de Souza no Chico Não. Bento, né? O Chico Bento foi para Exalc, as máquinas acompanharam, exatamente. né? Esse é um fenômeno legal também, né? Uma das razões pelas quais eu acredito que a gente tem essa evolução também muito acelerada no Brasil e mais acelerada comparativamente ao resto do mundo a cada ano que passa, tem a ver também com os jovens que estão no campo. Eu tenho a oportunidade, né, de rodar o campo em outras regiões do mundo e você vê nitidamente que você tem um envelhecimento da população agrícola muito acelerado nessas regiões, com os filhos e os netos indo todos para outro tipo de atividade e uma atratividade, uma vontade de voltar muito pequena. Enquanto, o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui jovens se preparando para voltar, super interessados em continuar o negócio, e tem muitas fazendas, muitos agricultores aqui já, que você vê ali 3 gerações, às vezes até 4, trabalhando juntas na mesma operação.
cada um com um tipo de viés, com um tipo de pensamento, uma forma de ver o mundo, e todos com uma geração de máquina diferente, né? Também, inclusive. Também. E você vê uma vontade muito grande de adotar coisas novas, reduzir custo, aumentar a eficiência. Eu diria também que as coisas vieram muito mais difíceis para os nossos agricultores, né? Eu diria que a agricultura empresarial, profissional, as grandes produções brasileiras são recentes, né? E nós entramos para competir num mundo que já tinha aí 100 anos de agricultura mecanizada, e a gente tem que fazer em 10 anos em um, né? Para poder competir com os nossos concorrentes globais, né? Isso também é um fator que estimula e as coisas vão andando. Isso que você falou da faixa etária e dessa questão da sucessão familiar, né? Que tanto se discute no agro também, eu ouvi de um produtor também do Canadá recentemente que espanta essa falta de previsão de como vai ficar, quem que vai cuidar da minha terra. Aqui no Brasil, acho que isso já diminuiu um pouco, né? Assim, é isso que você falou. Tem outras saídas também, tem o arrendamento da área, tem outras saídas, mas muito o jovem querendo voltar, né? Saiu e quer voltar. Desse agricultor, eu ouvi por isso, ele me falou que é por isso a tendência aumentar em relação aos tratores autônomos. Você não vai precisar mais quem esteja ali operando em loco, pelo menos. Como que vocês olham para isso? Como que a CNH Industrial, de certa forma, olha para o mundo? E queria entender se é isso, assim, se no Brasil existe uma particularidade nesse sentido. Isso é um tema bem interessante. Assim, eu vejo a demanda por automação, não só pela máquina autônoma independente, né, o robô, né, mas também por mais automação do que existe em todas as regiões, não necessariamente pelos mesmos motivos. Você tocou um tema interessante. Enquanto você tem nos Estados Unidos e Canadá essa preocupação de que eu vou ter grandes extensões que não tem ninguém para trabalhar nelas, e eu vou precisar tocar isso aqui sozinho, né? Com 70 anos, né? Porque essa é a idade média. É importante a gente colocar isso, né? Assim, não é 40, 50, não. São senhores que já estão realmente cansados, então a solução precisa vir meio que para logo, né? Exato. E quando eles têm pessoas para ajudar da família ou contratados, são sempre menos do que eles precisam. Então, lá tem realmente a gente vê muito essa pressão, né? Mas a segunda questão que está pegando aí, você vê que aplica mais, por exemplo, no Brasil, é a necessidade de fazer mais com menos, de fazer mais rápido, e também temos escassez de mão de obra no campo. E aí já não é mais pela questão de uma evasão da sucessão, vamos falar assim, familiar, né? É porque o interior do Brasil está crescendo, e está crescendo em tudo. Também em serviços, em indústria, na cadeia do agro também, né? O Brasil não está se tornando só uma potência do agro, o Brasil está se tornando uma potência de produção de alimentos, de proteína e muito mais coisas que a gente nem tem na mesa ainda hoje. Né? Pesquisa, Sim. Exatamente. O Brasil deixa de ser só alguém que produz e começa cada vez mais a ser alguém que desenvolve, inclusive as tecnologias, e eu não me espantaria de muito em breve a gente ter várias startups e empresas brasileiras aí se transformando em fornecedores e players globais de tecnologia agrícola, né? Já tem alguns casos, inclusive até no nosso portfólio aí, que a gente tá facilitando a saída para fora de algumas empresas aqui do Brasil. A gente tem essa pressão também muito grande por essa questão da escassez, e então o interior vai lá, o interior está crescendo, está enriquecendo e precisa de mão de obra para praticamente tudo. Então também aqui precisa vai precisar das máquinas autônomas para ajudar, vai precisar de mais automação também. Agora, não tem como a gente falar disso sem falar, então, de conectividade, que é um assunto que quem acompanha o setor sabe que conectividade já se fala para tudo, mas para o setor de máquinas agrícolas também faz toda a diferença. Queria que você explicasse um pouquinho o porquê, para quem está nos assistindo, né? Como assim uma máquina que com internet faz diferença, né? Que trator é esse? Então, no sentido de geração de dados e tudo mais, mas como que você enxerga a conectividade hoje no Brasil, né? Como que está essa capilaridade, esse acesso, a ponto de se trabalhar uma máquina agrícola, porque também não dá para ter internet meia boca nesse sentido e a máquina ainda não conseguiu operar, né? Então, como que você avalia o setor? Olha, hoje a gente tem ainda um espaço muito grande, um gap enorme de conectividade, né? Infelizmente, ainda tem pouca conectividade no campo, mas tem crescido a passos largos. Essa é a boa notícia, né? Que a gente tem visto mesmo um movimento bem legal de praticamente todos os setores tentando levar essa conectividade.
ela é muito importante, porque você, não é só pela questão da conexão da máquina, que vai ser fundamental para a gente poder fazer uma série de coisas. Por exemplo, a prevenção e a predição de falhas, que é poder antecipar que uma falha vai acontecer, atuar antes que ela aconteça, porque as janelas são mais curtas, a produtividade é cada vez maior, tem que fazer mais com menos, né? Uhum. Então você cada vez mais precisa de disponibilidade de equipamento e muitas vezes você consegue, a partir de uma descoberta feita numa determinada região com uma colheitadeira que está operando, que eu tenho uma tendência a ter uma falha. E eu consigo atualizar o software de todas as colheitadeiras que estão operando no Brasil inteiro e automaticamente eu faço aquela detecção e verifico se tem algumas que eu tenho que intervir. Esse tipo de coisa é o que a gente pode fazer tendo conectividade. A outra coisa é a informação, né? A informação para o agricultor poder tomar decisão. Ou para chegar ali no final de uma tarefa ou no planejamento da próxima, depois de uma colheita, planejar o próximo plantio e já tomar decisões em cima daqueles dados que vão sendo gerados pela máquina, georreferenciados e tal. Tudo isso só vai ser possível se a gente conseguir chegar nessa conectividade. E aí a segunda questão que a gente tem que sempre lembrar, né, que a pequena, média, grande propriedade está virando uma empresa, né? Exato. Os CPFs estão virando CNPJs, não é só um campo produzindo um grão, né? E ele precisa estar conectado para ter as informações, para comprar o que ele precisa, para cotar o que ele precisa, para vender e para se educar, para estudar, para se informar, né? Então, assim, tem uma necessidade da conectividade, eu acho que vai além, tem uma necessidade do acesso à internet, com a qual vem junto a conectividade. Do acesso à telefonia, da comunicação, com a qual vem junto a conectividade. Então, a gente precisa levar isso para o campo para, inclusive, aumentar a nossa capacidade. Um exemplo, a gente faz parte de um grupo, né, chamado Conectar Agro. Nós fomos um dos fundadores, né, que inclusive tem até concorrentes. A gente fez um negócio bem legal ali, que tem empresas com interesse de desenvolver a conectividade, de acelerar isso no campo. E a gente está trabalhando pesado nisso, todo mundo. E o que está acontecendo? Hoje cada vez que você coloca uma antena, o que a gente tem visto é uma escola rural que passa a ter internet, uma pequena cidade que não tinha celular e internet passa a ter. Você vai vendo um efeito em cascata ali que é fantástico, né? Então, é um tema muito importante, é um tema que a gente tem que continuar batendo, até sensibilizar todo mundo. Sim, até porque quando a gente fala de internet, então como você coloca, até chegar nos interiores, né, assim, lá nos rincões do Brasil mesmo, existe também toda uma complexidade da estrutura física, das antenas, do custo, né, de logístico para você levar cabeamento e tudo mais. É uma das coisas que vocês discutem na associação também. Sim. E o que foi mais legal dessa associação é o seguinte, qualquer um de nós sozinho, por maiores que sejamos como empresas, são todas empresas muito grandes, nós não temos com a nossa própria necessidade escala suficiente para justificar colocar uma cobertura desse tipo. Inclusive a própria empresa de telecomunicações, pela quantidade de assinaturas que ela teria de celular, por exemplo, ou de pontos de internet, a conta também não fechava. Quando você junta todo mundo, a conta fecha. Então a gente tem discutido muito isso. Inclusive encontrado formas bem criativas de viabilizar esse investimento. Aí você tem agricultores que, inclusive pelo porte, ele tem tanta necessidade, ele tem um porte tão grande que é o simples fato de facilitar o acesso e levar a solução acessível e pronta, com uma solução de financiamento e tudo mais, já viabiliza. Tem lugares que a gente faz a parceria com a cooperativa e chega num monte de gente. E tem lugares que é simplesmente uma aposta, né? De vamos levar e vamos começar a criar a demanda, deixar que a demanda surja naturalmente, né? E surge, né? Porque a gente está falando de internet, basicamente. É bem legal. Como que vocês olham dentro do Conectar Agro hoje em dia essa questão do FUST, do Fundo de Universalização de Telefonia, que antes era para telefonia fixa, telefonia móvel, agora se fala muito para a internet em si, né? É um movimento político, né, de política pública nesse sentido, mas vocês olham para isso? Existe alguma conversa com outros atores do setor de telefonia e, enfim, governamentais que estejam trabalhando? Porque eu acho que é um trabalho um pouco em conjunto com todo mundo, né? Sem dúvida. Nós temos conversado através das associações, né, que representam as empresas do setor, ou diretamente. Inclusive, eu estive em Brasília esses dias e conversei com o alto escalão do governo federal e pedi uma atenção especial para esse assunto, porque eu acredito que a conectividade do campo é altamente estratégica para o país e ela deveria fazer parte
do foco, né, também do FUST. Acho que é uma coisa que está sendo discutida. Uhum. Pois é, então aproveitando que a gente está falando aqui um pouco agora de políticas públicas, né? O assunto do momento não deixa de ser também o Plano Safra e todos os preparativos para a Safra 23/24, né? Ela tá ali. É o momento. É o momento. O Júlio tá batendo na porta ali do fim dos preparativos, do prazo final para receber insumos. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Para o produtor que deseja renovar a frota ou que precisava pelo menos fazer ajustes, julho é um momento do quê? Dá tempo de comprar máquina ainda para plantar em setembro? Não dá? As entregas estão como? Queria ter esse feeling do setor agora. Não, é o momento mais importante, né? Há controvérsias, né? Se eu falar com um especialista de colheitadeiras no meu time, ele vai dizer que não, o momento mais importante é a colheita. Mas é um momento mais importante, definitivamente, que se toma a decisão da grande safra, né? Da primeira grande safra, que é a safra de verão. Então, agora é o momento, sim, é o momento onde estão sendo feitos os investimentos, né? Quem tem que renovar equipamentos, quem precisa expandir frota, quem precisa aumentar a capacidade, produtividade, tá acontecendo agora mesmo. Esse trimestre é sempre um trimestre muito forte para isso. E as decisões, como você bem falou, né? As decisões dos insumos, né? As decisões de tudo relacionado ao plantio. E esse ano está um ano curioso, né? Em função dos preços das commodities, né? A gente vê... Foram 2 meses aí que assustaram bastante a maioria dos agricultores. E eu vejo ainda um pouco de demora na tomada de decisão. Receio. Mas... no fundo, todos têm plena consciência que a gente está vivendo uma especulação, não uma especulação, né? Um fenômeno temporário relacionado ao preço das commodities, né? Mas realmente a gente está ali no momento da decisão da safra. E pelo que tudo indica, até por questões climáticas e tudo, a gente deveria ter uma safra espetacular, né? Pois é, a gente tem visto aí muito essa discussão da chegada do El Niño e de como isso vai impactar as safras ao redor do Brasil, né? Inclusive, é interessante a gente até explicar para quem nos assiste também como que o clima impacta a performance da máquina no campo, né? Assim, máquinas extremamente inteligentes que os sensores percebem que começou a chover, então vamos agilizar a colheita porque não pode molhar. Explica um pouquinho pra gente também como que é essa inteligência mesmo, né? Assim, não deixa de ser uma forma de administrar a máquina ali no campo. Você tem várias correlações aí com o clima, né? A primeira, que uma muito importante, é o momento de plantar, né? O momento de plantar ele está muito conectado ao momento da chuva, porque você não tem como regar uma área gigantesca. Existe irrigação, claro, mas a irrigação atinge um percentual bem pequeno, né? Então ali é uma decisão muito importante. O momento de plantar está muito ligado à informação meteorológica, né? O momento de pulverizar também leva em consideração, né, uma série de questões para você poder colocar ali os defensivos na hora certa, da forma certa. E a colheita, que é sempre um fenômeno bem interessante, também relacionado ao Ninho e Laninha, né? Que você tem anos onde chove pouco e anos onde chove muito durante a colheita. E para quem não conhece muito do setor entender o que eu quero dizer, imagina você só pode colher com um certo nível de umidade, né? A partir de uma determinada quantidade de água que cai numa plantação, você demora muito para conseguir entrar para colher, porque o grão está muito úmido, você não pode colher. Entrar no sentido de entrar com o trator na lavoura. Máquina para colher, exatamente. Termos que a gente vai destrinchando aqui. Né? E você, às vezes, precisa demorar muito esperando que seque a lavoura o suficiente para você voltar a colher novamente, e começa daí a ter danos na lavoura, começa a perder. Aí quando o clima fica quente e seco o suficiente, você entra para colher, você tem que colher muito rápido. Então, assim, isso influencia inclusive o dimensionamento de máquinas. O tipo de clima que vai se apresentar para plantar ou para colher indica se você precisa de mais ou menos colheitadeiras, plantadeiras, ou maiores ou menores. Então tá tudo correlacionado. O clima é a razão, você falou do plano safra antes, né? E o clima é a principal razão, pelo menos ao meu ver, pela qual um agricultor precisa de suporte e fomento para produzir o alimento, né? Porque o nível de incertezas que ele tem no dia a dia é imenso. Assim, ele pode perder todo o investimento do ano em função
no acaso climático, né? Mas a gente pode, você conhece casos, a gente pode entender que, por exemplo, um anúncio de El Niño, uma preocupação que aqui não está tão alarmante, né? Convenhamos que existem preocupações maiores ali em relação ao clima dos Estados Unidos, né? Ali o milho deles está performando pior do que eles imaginavam, mas enfim. Você acredita que um produtor tome a decisão de vou comprar mais uma máquina, vou comprar uma máquina nova por causa de clima. Se ele vê que está determinado, né, isso sim, previsão de El Niño, minha máquina não está compatível com esse desafio climático. Existe isso? Em algumas regiões do Brasil existe, do mundo, onde você tem as regiões que elas pegam as variações extremas. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma diferença enorme na probabilidade de seca ou de chuva no Rio Grande do Sul ou na Bahia, conforme muda de El Niño para Laninha. Esse é um exemplo. Agora, o produtor ele não consegue fazer esse planejamento de forma tão precisa, porque a variação ela não é uma coisa muito clara, e às vezes, inclusive, ele é surpreendido. Normalmente, essas decisões com base na mudança do clima são tomadas um pouco mais perto. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, às vezes, quando você tem janelas muito curtas para colher, porque chove muito durante a colheita, aumenta a venda de colheitadeiras. Uma decisão tomada ali... Na boca da safra. Na boca da safra. Porque pode não acontecer o apuro. Por uma diferença de 1, 2 dias, 3 dias... E a gente está falando aqui de micro-região, às vezes, também, né? É isso que é importante explicar aqui. Às vezes, a mesma também. Área... Né, assim, a mesma área produtiva, a mesma fazenda, pode chover pra caramba num talhão, chover diferente no outro talhão, Pode. então... E a meteorologia não pega esse nível de detalhe, não chegamos nesse nível. Pois é. Então... Mas tem aí, só para comentar uma coisa. Um hábito que mudou, em definitivo, em função do clima, e em função do clima, e em função do fato que hoje no Brasil você faz mais de uma safra, e hoje já é consolidado isso, é que você precisa fazer tudo mais rápido, né? Numa janela menor de tempo. E isso faz com que, assim, uma regra geral é que todos os agricultores estão buscando máquinas maiores e com maior capacidade. Para quê? Para preventivamente ser capaz de plantar mais rápido e colher mais rápido. Aí você reduz a tua exposição. Se você é capaz de plantar muito rápido a tua safra, você consegue plantar nos dias ideais com muito menos tempo, né? E isso te reduz o risco. Também uma das razões dos investimentos em agricultura de precisão em máquinas mais modernas e mais capazes é a redução do risco. Muito interessante, porque a gente está falando aí de vários fatores que, querendo ou não, vão provocar uma maior ou menor comercialização das máquinas ao redor do Brasil, né? Com certeza. Eu queria, então, voltar nesse início de assunto, né, que a gente começou falando de plano safra, e entender, então, como que você vê hoje em dia esse anúncio do plano safra 23-24. Vou aqui fazer jus à minha colinha, para dar os números certinhos aqui. Quando a gente está falando de plano safra, Moder Frota ficou com 9,49 bilhões de reais, Moder Frota Pronamp 2,37. Mesmo somados, o ideal para o setor, de acordo com a ABMAC, seriam 34 bilhões de reais, bem distante o valor. O governo fala que parte da estrutura para máquinas agrícolas também foi destinada para as vias, para as rodovias, mas o Moder Frota em si está com esse valor. Como que você avalia isso? Por que, não sei se você pode falar, mas por que seriam necessários, teoricamente, 34 bilhões? Se esse valor aqui é suficiente ou não? E como que está esse apetite, então, para máquinas novas para 23, 24? Então, primeiro, assim, o porquê do valor, porquê desse valor que a ABMAC propõe, né? É um cálculo teórico, não teórico, mas com base na experiência, né, e no valor dos financiamentos, etc., que diz mais ou menos quanto dinheiro seria necessário para que o plano de investimento ali para máquinas do plano safra, o Moder Frota, pudesse cobrir toda a janela de uma safra, né? O que a gente viu nos últimos anos é que o recurso com o qual a gente vinha trabalhando, ele dura muito pouco tempo. Ele é capaz de fazer frente só a 3, 4 meses no máximo da necessidade de investimento, até um pouco menos. E por essa razão que a gente fez essas contas, eu digo nós, o setor, né, e chega essa sugestão de número, né? O que eu vejo do plano como veio, né?
nós temos que ver o lado cheio e o lado vazio do copo, né? O lado vazio não vai ser suficiente para a safra toda, isso aí a gente já sabe, né? Infelizmente não é suficiente. Qual que é o lado cheio desse copo? A gente tinha um setor que estava muito, assim, um pouco inquieto, comentando, olha, não sabemos se esse novo governo federal vai suportar o setor, se esse novo governo federal vai ser um parceiro do agro, vai estar com o agro. E a boa notícia, na minha visão, é que a gente vem com um plano safra que é robusto, ele é até um pouco maior do que o anterior. Ele de certa forma, por Moder Frota, ele corrige a inflação, ele traz mais ou menos o mesmo patamar, e para algumas outras áreas do plano, ele é até maior, né? Então, eu acho que para o setor é uma boa notícia. É uma notícia de que a gente continua tendo um governo federal que entende que o agro é prioridade estratégica, é a máquina propulsora do Brasil, é a nossa vocação, e que está disposto a batalhar para conseguir ter os recursos, né? Então, acho que eu vejo dessa maneira. Traz previsibilidade, que é a razão pela qual é importante ter o plano, né? Os agricultores têm uma previsibilidade em relação ao recurso disponível, em relação ao juro fixo, menor que a Selic, que coloca ele num patamar seguro para investir, né? Sem preocupar com flutuações, que é sempre isso que o agricultor busca, né? Previsibilidade, porque ele já tem muita volatilidade no caminho. O preço, é o clima, a gente está falando do clima agora, né? Então, pelo menos isso, né? E por que é importante um plano como o Plano Safra, né? Eu vejo muita polêmica, às vezes, sobre precisa, né, subsidiar a agricultura brasileira, se não precisa. O primeiro erro dessa discussão, na minha opinião, é que eu não vejo como subsídio, eu vejo como fomento. É um fomento ao principal setor da economia brasileira, que não é mais só produzir grãos, é produzir alimentos para o mundo inteiro, né? E a gente compete no cenário global com vários mercados agrícolas que tem muito subsídio mesmo, né? Então a gente compete fomentando contra players que têm muito subsídio. E são subsídios maiores do que o nosso fomento. Então ele é necessário por isso, para poder dar competitividade, para estimular a produção de alimento, para ter segurança alimentar e assegurar a capacidade de exportar. E gera muita divisa positiva, né? E é muito imposto que reverte para a população do Brasil inteiro. Aqui. Só para deixar claro que eu fiz a pergunta também, depois eu pensei, a gente precisa explicar. Explica um pouquinho o que é o Moder Frota em si, né? Ele é um dos programas dentro do Plano Safra, perfeito, voltado para máquinas agrícolas. Explica um pouquinho mais para a gente, por favor. E é exatamente como você disse, dentro do Plano Safra você tem linhas de investimento, né? O plano tem também as linhas que são para custear a safra, né? Empresto dinheiro por uma certa taxa e ao final da safra eu devolvo, né, esse dinheiro corrigido pro banco que emprestou, e por trás tem um estímulo, né, do governo federal, né, para que a taxa seja um pouquinho mais competitiva. O Moder Frota, dentro dessa linha, é a linha para investimento em máquinas, né, agrícolas, né? Então, o foco dele é Moder Frota, é modernização da frota. O objetivo dele é a gente ter uma frota mais competitiva, mais moderna, que traga menos custo e mais capacidade para a agricultura brasileira, porque a frota de máquinas agrícolas do Brasil é bastante envelhecida, comparado com a média global. E a gente tem muito menos máquinas proporcionalmente à quantidade de hectares do que tem também em outros países, né? Então, e temos ainda muitas propriedades rurais que nos Estados Unidos e na Europa são mecanizadas e que ainda não são também. Então, tem vários objetivos com o plano, né? É permitir a modernização da frota de quem já é mecanizado, mas também mecanizar quem nem chegou lá ainda, né? Então, essa é um pouco a ideia do Moder Frota. Para a gente ter noção do tamanho do Brasil, né? Porque a gente começou falando de tratores autônomos, mas é importante lembrar que tem muito no Brasil também, quem ainda vai se modernizar e me lembrou aqui, o assunto, nossa discussão aqui, também me lembrou, a gente já falou de sucessão familiar, falou de conectividade, falou de plano safra, eu queria entender um pouco como que vocês olham o setor de inovação aberta em geral, porque acho que é um pouco da junção de tudo, assim, né? Você tendo máquinas modernas, tendo internet e tendo um operador que saiba operar e que saiba extrair esses dados, eu acho que tem uma riqueza muito grande aí para a inovação aberta, que conversa também com o que você estava falando do Conectar Agro, né? Como que vocês enxergam isso? Qual que é a aptidão brasileira para a inovação aberta no Brasil e a relação disso com máquinas agrícolas, né? Olha, eu primeiro começo do final, né? A aptidão, sem dúvida, a gente tem uma aptidão muito grande, até por essa característica que a gente comentou no começo da conversa, né? De que a gente tem uma agricultura jovem, moderna, que realmente a gente tem sucessores, a gente tem a juventude
atuando forte ali. Então, a primeira coisa, a aptidão é enorme para isso, né? Quando você... Isso eu vejo também na sociedade brasileira como um todo, né? Pelo menos a gente vê alguns números que mostram que por mais que tenhamos vários desafios, todo o embrião que se cria de alguma coisa de inovação no Brasil acelera a escala de uma forma impressionante, né? Tem uma vocação cultural, tem alguma coisa aí na água que a gente bebe, eu acho que eu tenho observado muito isso. Fui para Israel, inclusive, faz pouco tempo com os nossos concessionários para tentar ver um pouco do ecossistema de inovação deles. Eles são muito fortes em irrigação também, muito, né? Muito. A gente pode, inclusive, conhecer essa etapa. E a gente percebeu que, em termos de modo de pensar, cabeça aberta, tá muito alinhado com o que a gente tem aqui, né? E então, acho que, assim, se estimular e se provocar, o Brasil vai muito longe. E assim, você perguntou sobre inovação aberta. Eu acho que é a única maneira. A única forma que eu acredito da gente ter sucesso, e eu falo nós como país, como agricultura, e também as empresas, como a minha, como todas as outras que estão participando do setor, é parar com essa ideia de sistema fechado, eu faço tudo, eu tenho aqui o meu cercadinho. Eu acho que a gente só vai conseguir evoluir se a gente fizer coisas como o Conectar Agro. Não dá para privatizar os conhecimentos, os acessos, né? Eu acho que não. E a gente teve uma experiência excelente ao definir que a nossa estratégia seria de inovação aberta. A gente começou a procurar formas, a gente começou a entrar nos hubs de startups, né? A gente teve uma experiência fantástica, entrando, por exemplo, no Cubo, que é um bem que bastante gente conhece. A gente começou a se jogar lá para ver o que pode sair de um grupo de startups de segmentos tão diversos quanto fintech, lá está discutindo mineração. Vamos entrar lá com as demandas nossas, tecnologia e máquina agrícola e ver o que sai. Ano passado nós fomos a empresa do ecossistema que mais gerou solicitação de provocações de ideias para todas as startups do Cubo. Porque para nós foi impressionante, né? A gente veio do agro ali, máquinas totalmente se sentindo no começo meio perdido naquele grupo, e no final a gente percebeu que tem uma demanda gigante vindo da agricultura e está tudo muito interligado. E qual foi a nossa experiência no final fazendo isso? Espetacular. Hoje a gente criou uma plataforma que chama de AgriExtend, que ela é simplesmente para pegar as empresas que a gente vai conhecendo, que trazem tecnologias disruptivas, que nós não temos no nosso portfólio principal, mas que conversam perfeitamente e que a gente sabe que o nosso cliente precisa, e a gente está colocando junto com o nosso portfólio e levando para o mercado de forma bem aberta e democrática. E está tendo um resultado espetacular. A gente aprende com eles aprendem conosco. E ganha escala mais rápido, né? Muito mais rápido. Muito interessante. A gente está passando por vários assuntos aqui, daria para discorrer mais sobre cada um deles, mas só para a gente se encaminhar, aqui para o final, estamos falando então de inovação. Não dá para a gente falar sobre esse assunto sem também pensar nas inovações para combustíveis, né? Isso das máquinas mais modernas também acompanham esse movimento dos biocombustíveis e de como diminuir essas emissões de gases de efeito estufa no setor, que é uma discussão para ontem, né, e ganha cada vez mais relevância. E vocês, dentro da CNH Industrial, vêm reforçando muito a mensagem de vocês em relação aos tratores a biometano e como que isso pode ser trazer um custo-benefício para o produtor, né, além da questão do meio ambiente. Como que vocês... Explica um pouquinho para a gente, então, qual a atuação de vocês no biometano, qual o interesse e, mais do que isso... De novo, qual a aptidão brasileira, a fome do agricultor, a compreensão dele sobre a necessidade de biocombustíveis no campo? Olha, primeiro, Mário, a gente também trabalha em eletrificação, né? A gente está trabalhando em todas as frentes aí de propulsão alternativa, vamos dizer assim, né? Mas o biogás é um negócio que nos apaixonou, porque ele traz um potencial do que a gente sonharia chamar uma propriedade autossuficiente, né? Então, você tem vários tipos de propriedade rural que tem a condição de produzir gás para toda a sua necessidade. O que falta? A tecnologia para poder permitir para ele produzir aquele gás de forma... converter aquele gás, né? A gente chama de capturar aquele gás de forma eficiente e ter ele disponível com segurança, filtrado e tal, e depois ter as máquinas, os geradores, os equipamentos poder utilizar aquilo de forma muito eficiente. Porque a conversão simplesmente de um veículo para gás ou coisa assim, principalmente no ciclo diesel, não traz uma relação tão boa, principalmente da eficiência do equipamento. Então, a gente acredita muito nisso.
e por isso a gente está investindo aqui. Como eu disse, a gente também está investindo em outras frentes, mas a gente acha que esse aqui é o primeiro, porque o gás já está disponível. Ele é um passivo ambiental, é um problema, inclusive, para uma granja de suíno, a solução para o dejeto é um problema, né? Exato. Eles querem vender o dejeto, né? Inclusive, é uma oportunidade de negócio, né? Fazer dinheiro com o dejeto para os biodigestores, biogás. Não, e vai além, né? Nós temos um cliente, por exemplo, onde a gente validou um dos protótipos do trator a biometano, que ele recebe rejeitos de uma cervejaria. A cervejaria paga para ele receber. Tipo, tem até oportunidades novas de negócio. Por favor, leva daqui. Porque são rejeitos passivos que podem se transformar em combustível, né? Então, a gente está apostando muito nisso, mas realmente a nossa ideia é, e de novo, inovação aberta, né? A gente juntou com empresas de armazenamento, de filtragem, que são especialistas em gás natural, etc. E disse, gente, tem uma oportunidade quicando aqui, agricultores que precisam e que a gente pode fazer um super bem para essa cadeia, porque reduz o problema ambiental, reduz o custo do agricultor e aumenta muito, consequentemente, a rentabilidade dele. É sustentabilidade também econômica, né? Então, a gente está apostando muito nisso. Lançamos o primeiro trator comercialmente operacional, exatamente a mesma capacidade que um trator a diesel e a mesma autonomia. E a gente já tem os primeiros clientes no Brasil operando. A gente, inclusive, esses dias anunciou, né? A primeira fazenda que está trabalhando já, né, nessa realidade. lógica. É realidade. A gente acredita bastante no gás. E o gás também é um tema urbano, né? Muito sério. Tem muita oportunidade aí nos aterros. Tá só começando, na minha opinião, o gás. Ótimo. Então acompanharemos todos esses assuntos que a gente falou aqui. Te agradeço muito pela participação. A gente conversou com o Rafael Miotto, ele é presidente da CNH Industrial para a América Latina. Conversou um pouco sobre visão global aqui, mas obviamente falando de Brasil. Te agradeço muito pelo didatismo. Acho que deu para entender aqui muitos dos assuntos que às vezes parecem complicados para o pessoal que não é tão do agro. E vamos acompanhar os assuntos. Você volta aqui para a gente falar de novidades e expansão do mercado agrícola, então, aí nas máquinas agrícolas. Combinado, Mari. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço muito a quem está nos assistindo aí. É isso. Para você que assistiu o vídeo até agora, muito obrigada. Para você que se interessou, viu alguma coisa que não sabia, aprendeu, tem dúvida, comenta aqui, curte o vídeo, compartilha para mais pessoas entenderem um pouquinho do agro, desmistificarem aí e conhecerem tanto um setor que é importante para nossa economia, que ainda tem muita dúvida. A nossa função aqui é explicar da forma melhor possível. Então, acompanhe a gente aqui na Exame Agro.